Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Eu quero gravar esse vídeo hoje aqui para o YouTube, principalmente como um desabafo, tá? Como um desabafo, e para que esse vídeo chegue a pelo menos uma pessoa, que esse vídeo ajude pelo menos uma pessoa. Pessoal, eu quero falar principalmente, vocês viram o título do vídeo aí, aguente a pressão. Da mesma forma que eu estou aguentando a pressão, da mesma forma que eu estou tentando vencer a pressão todos os dias. Pessoal, quando Jesus ele tenta levar a gente para um próximo nível, vai haver pressão. Vai haver pressão para qualquer nível da vida. E isso eu estou falando com total clareza para vocês. Eu quero que esse vídeo aqui seja um vídeo totalmente sincero. Eu não quero que a minha pretensão com esse vídeo não é que ele viralize, não é que ele exploda, não é nada disso. Mas é que ele toque pelo menos uma pessoa, um empresário principalmente, ou qualquer pessoa que esteja passando sob pressão. E pressão, pessoal, é qualquer tipo de pressão. Quando a lagarta, por exemplo, vai nascer, a lagarta, para virar borboleta, ela tem que passar pela pressão dentro do casulo. A gente, para ir para o próximo nível, tem que passar pela pressão. E pessoal, aí vocês podem entender de qualquer forma, tá? Pressão financeira principalmente, pressão psicológica, pressão espiritual, pressão de qualquer forma, vocês vão passar. E se você ainda não passou, eu tenho certeza de que você vai passar. Então, como eu tô passando, vocês sabem, eu sempre falo, a minha dificuldade, o meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Então eu sempre falo isso pra vocês. E agora, por que eu tô gravando esse vídeo pra você? Porque eu tô passando pela pressão. Eu tô passando pela pressão de várias formas, e esse vídeo eu não tô criando para me fazer de vítima, para ser o coitado, para nada disso. É para que eu, passando por essa pressão, ensine você também a passar pela pressão. O meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Então, se eu estou passando pela pressão, eu preciso ensinar você também a passar pela pressão. Ajudar, pelo menos, dar um incentivo, dar uma motivação, dar uma inspiração para que você também passe pela pressão. E pressão vai ser de qualquer forma, pessoal. Qualquer forma. Já estive em vários lugares. Já estive numa casa de 30 metros, numa casa de 70 metros, numa casa de 500 metros, numa casa de 1000 metros. E eu vou te falar, todas elas têm pressão. Cada nível que você vai tem uma pressão. E às vezes você acha que esse é o final da linha. E às vezes você que está assistindo esse vídeo pode estar achando que hoje é o final da sua linha. E eu também já achei que hoje talvez seria o meu final da linha. E pessoal, eu vou te dar um exemplo aqui que qualquer um aqui que seja mais bíblico, digamos assim, vai conhecer. É o exemplo de Jó. Jó deixou com que o diabo tentasse Jó para ver se Jó blasfemaria contra Deus. Se ele falaria contra Deus, né? Se ele falaria que Deus é injusto, que Deus foi injusto com ele, né? Vocês sabem a história de Jó. Jó perdeu todo o gado, todas as ovelhas, todos os filhos, tudo que ele tinha, casa, carros, né? Carros de bois que eles tinham, né? Naquela época, ele perdeu tudo. E tudo isso Deus permitiu que ele perdesse para testar o coração de Jó. Então eu quero que a partir de agora, cada provação, cada teste, cada pressão que você esteja passando, seja como um teste. Que você veja essa pressão como um teste, da mesma forma que eu tô vendo agora. Deus está me testando para ver se eu tô capacitado para ir para o próximo nível. Seja para o próximo nível financeiro, para o próximo nível espiritual, para o próximo nível empresarial, para o próximo nível como pessoa. Então eu quero que esse vídeo aqui ajude pelo menos uma pessoa, como ele tem ajudado a mim. Pessoal, eu tô passando pela pressão e eu preciso gravar esse vídeo até para tirar essa pressão de dentro do meu peito, para tirar essa pressão de cima de mim, porque está escrito na Bíblia. E pessoal, chega a ser incrível. A minha terapeuta, né, que ela é terapeuta, mas ela é filha de pastor, então ela foi criada dentro da igreja. Ela falou para mim: Guilherme, todos os dias quando você for pedir uma direção, faça de uma forma meio que aleatória, né? Que não existe aleatório para Deus, mas vai meio que aleatório na Bíblia e arrume o dedo em cima, né? Onde você vai ler aquele versículo inteiro para você entender o que Deus está te direcionando. E pessoal, por incrível que pareça, 2 dias seguidos que eu fiz isso, somente 2 dias que eu fiz isso, né? De agora para 2 dias, pessoal, caiu na mesma coisa. Escrito assim, ó: confie em Deus, não confie no seu próprio entendimento, não confie no seu próprio conhecimento, mas confie no seu Deus, que ele te sustentará. Pessoal, vocês sabem, a gente como empresário, a gente sempre quer ter o controle. A gente sempre quer estar no controle, quer saber o que entra de receita, o que sai de despesa, o que sai de investimento, o que a gente precisa fazer. A gente está pensando no amanhã. E pessoal,
infelizmente ou felizmente, eu quero falar aqui para vocês que as nossas vontades não importam nada para Deus. Deus, ele ainda está no controle. Deus, ele ainda está no controle. Deus ainda está no barco. E eu peço cada dia mais e oro para que Deus, ele direcione e ele me faça ter um espírito da mesma forma que nem ele teve lá no meio daquela tempestade. Para mim é o melhor exemplo que teve. Para quem não sabe, né, lá no exemplo da tempestade estava tendo uma tempestade gigante. E Deus, né, Jesus, ele estava dormindo dentro do barco. Pessoal, quem dorme no meio de uma tempestade? Somente Jesus. Por quê? Porque ele tem um espírito manso, porque ele tem a alma mansa, porque ele tem um espírito governado, né? Então que ele realmente consegue governar a sua alma, seu espírito, né? O seu corpo, digamos assim. Então eu quero fazer esse vídeo para que você possa acalmar a tua alma, o teu espírito, o teu corpo e confie totalmente em Deus. É o que eu estou fazendo, pessoal. Eu estou falando aqui, o que eu estou falando aqui para vocês sabem. O que eu trago aqui para vocês não é o que eu vejo no YouTube, não é o que eu aprendo com outra pessoa, é o que eu estou passando. Então, o meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Então, se esse vídeo chegou até você, é porque provavelmente você estava pedindo um sinal de Deus. Eu acredito fielmente, porque para mim já foi várias vezes dessa forma, quando eu pedi um sinal de Deus do nada, que é o do nada de Deus, apareceu um vídeo desse modelo para mim. Você tá vendo esse vídeo aqui, eu tô gravando dentro do meu carro, aqui em Jurerê, né, aqui onde eu moro. E eu precisava gravar esse vídeo para falar com você, porque eu estou passando pela pressão. Aguente a pressão, aguente a pressão. Por que somente 0,0001 chega no sucesso, digamos assim? Porque a grande maioria não aguenta a pressão. Pessoal, hoje é dia 30 de janeiro de 2026. E eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês, porque eu não preciso esconder isso de ninguém. Amanhã eu preciso pagar meu aluguel. E ainda não está completo. Mas eu estou aguentando a pressão. Pessoal, hoje eu fui na academia, cheguei na minha academia, eu não sabia, a minha mensalidade estava atrasada. E eu não sabia, mas eu estou aguentando a pressão. Eu só passei porque o cara lá da recepção foi muito gente boa, deixou para mim pagar na segunda. Mas eu estou aguentando a pressão, então eu estou aguentando a pressão, estou em movimento. Pessoal, você tá na pressão e ficar só choramingando não vai resolver nada. Eu tava falando agora com o meu parceiro de treino, que é um grande cara, que é um grande player, né, do digital, e eu conversando com ele justamente isso. Pessoal, qual é a saída? Somente Jesus é a saída, né? Então, eu choramingar, eu me irritar, eu chutar as coisas, eu ficar brabo, não resolve nada. Resolve alguma coisa hoje, por exemplo, eu ficasse brabo com o cara da academia? Não ia resolver. Então eu tive que ser manso com ele. Cara, posso então... eu tava meio com pressa, né? Então eu só falei, cara, posso então acertar amanhã? Só que amanhã é sábado, né? Então só na segunda, digamos assim, né? Ele falou, claro, pode passar, você tá aí todo dia, né? Então a gente tem que ser bom com todos. Da mesma forma que a gente quer que Deus seja bom com a gente, né? Que Jesus seja bom com a gente. Então, pessoal, que esse vídeo ele sirva como um incentivo, que ele sirva como uma inspiração, uma motivação, a forma que você quiser ver, para que você aguente a pressão, para que você esteja em movimento e aguente a pressão. Pessoal, eu não estou na melhor fase da minha vida financeira, empresarial, nada disso, mas tem uma coisa que me salva. É Deus, é Jesus que está cuidando da minha vida. E a minha família principalmente também, né? Claro que a gente tem que ter Deus, mas tem a nossa família também. A minha família é a base de tudo. A minha mulher sempre me apoia, sempre me apoiou. Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, perfeitos. Não tem nenhuma deficiência, não tem nada com que Deus tenha acometido alguma doença neles, nada disso. Então eu tenho muito mais para agradecer do que para pedir. Então que esse testemunho sirva como uma inspiração para você. Vocês vão ver esse vídeo aqui, eu vou largar ele no YouTube, eu não vou fazer edição, não vou fazer thumbnail, não vou fazer descrição, não vou fazer nada. Porque esse vídeo é um testemunho da minha parte para você. E se você pediu um sinal, nessa manhã, dia 30 de janeiro de 2026, se você pediu um sinal para Deus, que esse vídeo seja a resposta de Deus para você. Que eu possa ser, então, um mensageiro para você nesta manhã. Eu quero pedir para Deus para que Ele direcione cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, né? Antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu fiz uma oração comigo, né? Para que o Espírito Santo me direcionasse. Então, acredito que isso seja uma resposta para você. Se você está passando por dificuldade, aguente a pressão. Se você está
querendo ir para o próximo nível, aguente a pressão. Se você está passando por um momento difícil, empresarial, financeira, familiar, qualquer coisa, aguente a pressão. Aguentando, pedindo ajuda a Deus. Dependa 100% de Deus. Pessoal, os negócios que eu criei, o faturamento que eu tive, o lucro que eu tive, o carro que eu tive, a casa que eu tive, não é nada meu. Tudo foi Deus que me deu. Tudo foi Deus que me deu, porque se Deus não me der o principal, que é a saúde, por exemplo, eu não consigo fazer negócio, eu não consigo cuidar da minha família, eu não consigo cuidar dos meus negócios, do meu financeiro, eu não consigo nada. Então, olha só, tudo o princípio, né? E Deus já falava, o princípio e o fim sempre foi Ele. Então, tudo vem a Ele, tudo volta e vai e volta a Ele. Então eu não tenho como hoje falar aqui que eu tô aguentando a pressão sozinho. Eu não tô, porque Deus está junto comigo. Apesar da pressão, apesar da dificuldade, Deus está junto comigo. Deus está enfrentando essa dificuldade. E Deus, Ele nunca... Isso foi uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça. Deus, Ele nunca vai te dar um fardo maior do que você pode aguentar. Então, se eu tô passando essa pressão, é porque Deus sabe que eu posso aguentar essa pressão. Então eu peço para que Deus, Ele me teste, para que Deus, Ele realmente mande a pressão, porque Ele tá vendo, porque assim, ó, se a gente for comparar, eu sou pai, então eu nunca vou dar uma pressão para o meu filho maior do que ele possa aguentar. E a pressão, se eu fazer, por exemplo, no meu filho, dando aqui a comparação, é para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que eu possa entregar para ele. Vou te dar um exemplo claro para você entender, por exemplo, o caso de carro. Ah, o meu filho, ele quer uma Ferrari, por exemplo. Mas meu filho, ele tem 4 anos, então ele não tem habilitação, ele nunca teve um carro, eu não posso dar uma Ferrari para ele, mesmo que eu possa, mesmo que eu tenha condições financeiras para isso. E Deus, pessoal, para Deus, eu sempre falo, R$1, R$1.000.000 é a mesma coisa para Deus. Deus, ele não dá importância para valor, como a gente, ser humano, dá. Ah, para um carro de 10 mil, para um carro de 1 milhão. A gente diferencia, mas para Deus é a mesma coisa. Se você está pedindo uma casa, um carro, o que for, tá? Só para você entender essa analogia. Então, para Deus não muda nada. Ele te dá 1 milhão, te dá R$10. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Mas o que Deus quer? A dependência tua em Deus. Então, Deus quer que você use essa coisa para o benefício de outras pessoas. Por que Ele está fazendo essa pressão para mim? Talvez seja para mim chegar nesse momento e gravar esse vídeo para você. Para que esse vídeo chegue até você. Para que, se eu não tivesse, imagine só, se eu não tivesse essa pressão, hoje eu não estaria gravando esse vídeo aqui para você e esse vídeo provavelmente não chegaria em você, porque eu não estaria gravando se eu não tivesse sob pressão. Então, Deus talvez fez essa pressão em mim para que eu gravasse esse vídeo, postasse no YouTube e esse vídeo no YouTube chegasse até você. Você entendeu? Então, como é a forma que eu acredito que Deus faça, Ele arruma pressão na gente para que a gente aguente a pressão e destrave mais pessoas também. Ajude mais pessoas também. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Eu já vou finalizar ele. É mais um desabafo, é mais um incentivo, é mais uma inspiração, uma transpiração, como você quiser ver esse vídeo. Que esse vídeo chegue em você, que esse vídeo toque o teu coração, para que esse vídeo te incentive e te faça permanecer no caminho, te faça permanecer no movimento e aguentando a pressão. Aguente a sua pressão. Peça ajuda de Deus, peça o direcionamento de Deus. Fale assim, neste momento, então vamos fazer junto. Deus, me direcione, Pai. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor, neste momento, Pai. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui para gravar esse vídeo, Senhor. E que esse vídeo, Pai, chegue em pessoas que precisam realmente ouvir esse vídeo, Pai. Que eu seja, Senhor, um transmissor, que eu seja realmente, Pai, a Sua voz aqui nessa terra, Jesus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, claramente, que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que esse vídeo, Pai, chegue naquela pessoa que eu tenho certeza que nessa manhã de 30 de janeiro de 2026 pediu a Tua dica, pediu a Tua palavra, pediu, Senhor, um sinal Teu, Jesus. Pai, que essa mensagem chegue a mais pessoas, que essa mensagem chegue até aquela pessoa que está com o coração apertado, que está com o coração quebrantado, Pai, pedindo pela Tua palavra, pedindo pela Tua companhia. Senhor, Espírito Santo de Deus, se faça presente neste momento, Jesus. Que cada pessoa, Pai, assim como comigo, possa aguentar a pressão, Pai. Porque eu sei que o Senhor nunca vai dar um fardo mais pesado que a pessoa pode aguentar. Em nome de Jesus, Pai, clamamos o Teu sangue, em nome de Jesus, neste dia, Pai. Que esse dia seja incrível, que a Sua presença, Pai, esteja dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Bora, aguente a pressão. Conte comigo, vamos pra cima.